Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Voz Terapia, esse podcast que ele é meu, seu, ele é nosso. E como sempre, a gente busca aqui trazer informações de saúde, bem-estar e tudo que envolve, né, tanto a psicologia quanto outras profissões também, né? Vocês já estão acostumados com isso. Mas antes de nós anunciarmos, né, a nossa convidada, vocês já estão vendo ela, mas ela vai se apresentar. Quero falar da Zion, que é a nossa patrocinadora aqui do canal. Ela é uma importadora de iPhones, aparelhos Apple, então se você tem interesse em comprar um aparelho com um preço menos custoso para você, que seja um preço bacana para você, procure a Zion no Instagram, @_ZionImports, tá bom? Então, sem mais delongas e sem mais merchan, Natália, eu já falei isso não, mas Natália, por favor, se apresente. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, é uma alegria falar de uma área que eu amo tanto, Sim. que é a minha paixão, que é a fonoaudiologia. Então, eu sou a Natália, eu sou fonoaudióloga, graduada pela USP de Ribeirão Preto e pós-graduada pela USP daqui de São Paulo. Ah, que bacana. Eu chamei você aqui não à toa. É que assim, o pessoal sabe que eu chamo um monte de especialidade e tal, tudo mais. Só que, quando eu chamei fono e procurei fono, eu não tava achando de jeito nenhum. Era assim, é escasso, né? Acho que você já deve ter ouvido isso um monte de vezes na sua profissão. Que fono e ouro pra achar é raro, né? Então eu te achei. Graças a Deus te achei por meio da Roma, nossa amiga. E porque muitas pessoas têm dúvida do que é a fonoaudiologia, têm dúvida do que vocês trabalham, né? Por exemplo, a Roma que veio aqui pra fazer de TO. Pouco se fala da TO, né? E aí a ideia é exatamente essa, trazer as pessoas aqui para falarem disso e para nós entendermos sobre isso. Então, obrigado por ter aceito o convite e a gente estar aqui conversar muito sobre isso, tá bom? Então, e uma pergunta que eu já vou te fazer. Como foi para você escolher a fonoaudiologia como profissão? Porque, como eu falei, não é uma profissão comum, né? Não é uma profissão que, sei lá, todo mundo sai por aí escolhendo, como, sei lá, administração, sei lá, como até a psicologia que está até tão falada, tão famosa. Como foi para você escolher a fonoaudiologia? É isso mesmo. Eu, quando escolhi a fonoaudiologia, quando eu fui prestar o vestibular, eu tinha 16 anos. Sério? Então, assim, não sabia muito o que era, né? O que eu sabia é que eu queria ir para a área da saúde, que eu queria cuidar das pessoas. E aí, dentro das profissões da área da saúde, eu fui lendo e li sobre a fonoaudiologia e foi o que eu mais me identifiquei. Para tratar questões relacionadas à comunicação, distúrbios da comunicação em geral. Sim. E hoje é a minha paixão, né? Na minha família não tinha ninguém fonoaudiólogo, nunca passei com nenhum fonoaudiólogo, então foi assim, pelo que eu li, e graças a Deus deu certo, acertei na profissão. Sim. Assim, você falou que foi muito cedo, né? Eu também, eu fui com 17, foi um ano a mais que você. Mas a gente vai muito cedo e vai muito cru, né? A gente não sabe o que quer direito. Mas foi mais ou menos assim comigo também. Eu fui escolher psicologia e falei, poxa, quero ajudar as pessoas. Qual que eu me identifico mais? Aí eu falei, vou ver a psicologia. Mas foi um tiro certo, mas poderia ter dado errado, né? E acontece, né? Sim. Acontece. Acontece muito. Mas é interessante que você já nova, já entendeu que queria fazer isso. E assim, você foi ler sobre a fonoaudiologia. O que você viu de tão lindo na fonoaudiologia que você falou, poxa, é isso que eu quero fazer? Eu entendi, na verdade, assim, desde quando eu fui pesquisar sobre a fono, eu consegui entender o quanto a comunicação é importante. Tudo na nossa vida é comunicação. Tudo. O que a gente tá fazendo aqui, Comunicando né? com as pessoas. E que privilégio é poder contribuir para a melhora da comunicação das pessoas, tanto na habilitação quanto na reabilitação. Sim. Então, foi isso que brilhou os meus olhos. E hoje em dia eu atuo principalmente com desenvolvimento de linguagem infantil. Bacana. Então, atuo promovendo linguagem comunicação desde pequenininho, né? Muito pra bom. mim, é um privilégio. Eu acho que eu deveria ter passado pela fono quando eu era mais novo, mas depois eu entro nesse assunto. Mas eu acho que eu deveria ter passado. Como eu não conhecia, não sabia, não passei. E eu acho que eu tenho algumas questões de comunicação, já deve ter percebido. Você como foi, já deve ter percebido já. Depois a gente marca uma avaliação. Depois a gente marca uma avaliação em off aqui pra ver o que tá acontecendo comigo. Você falou que foi pra Ribeirão Preto? Isso, fui fazer faculdade lá, morei lá 5 anos. Coragem, com 16 anos, 17? Eu tinha recém feito 17 anos, porque eu faço aniversário em dezembro. Então, as provas do vestibular eu prestei todas com 16 anos. Então você passamos pela mesma Quando coisa. é que você faz aniversário? Dia 12 de dezembro. Aniversário do meu pai. Olha só. Eu sou dia 27. Você é mais pra frente ainda Mais um pra pouquinho. frente, mais pra frente. Então você foi jovem pra lá.
Fui. Os primeiros 3 anos eu morei com os meus avós, que era uma cidade do lado de Ribeirão Preto, chamada Pradópolis. Que era uma cidade de 15 mil habitantes, bem pequenininha. Cidadela, né? É. E aí depois, aliás, morei 2 anos com eles. E aí os 3 últimos anos eu mudei pra Ribeirão e fui morar sozinha. Sim. E foi uma experiência muito boa, assim, me ajudou demais no meu Ajuda a amadurecer, né? Porque você sai da casa dos seus pais, mas você foi morar com seu avô, depois você foi com os avós, depois você foi morar sozinha. Amadurece muito, né? Você sai meio que do seio dos pais e vai viver sua Forçado, vida. né? Forçado, mas é bom. Eu precisava disso. Eu precisava, senão eu ia estar pra sempre. Eu sempre fui muito ligada e junto aos meus pais. Sim. Se não tivesse acontecido isso, provavelmente eu estaria muito mais... É uma ruptura positiva. Né? Contribuiu muito pro meu desenvolvimento. E aí eu te pergunto, é uma coisa que poucas pessoas sabem. O que faz o fonoaudiólogo? Ele fica lá falando babá, bebê. O pessoal às vezes não sabe o que faz o fonoaudiólogo. O que ele faz? Então, como eu falei já, dei um spoiler, né? O fonoaudiólogo, ele vai atuar com tudo aquilo que é ligado à comunicação. Então, distúrbios da comunicação. Seja da parte auditiva, seja da parte vocal, seja da parte de fala e de linguagem. Então, o fonoaudiólogo vai atuar na prevenção, na avaliação, no diagnóstico e no tratamento dessas questões ligadas à comunicação. Então, tudo que envolve a fala e linguagem, o fonoaudiólogo vai tratar. Isso. Desde algo, sei lá, por exemplo, uma gagueira, até, sei lá, uma questão cirúrgica, por exemplo. Se a pessoa fez a cirurgia, que mexeu lá com os ossos da face. Isso. Eu falo porque eu fiz isso. Ah, você fez cirurgia ortognática sofrida, né? Desgraçada. Sofrida. A cirurgia. Eu fiquei 1 mês sem comer, só bebendo. Eu emagreci. É só líquido, né? Porque amarra, né? Não, a minha boca não abria. Se eu falar pra você que abria isso aqui, era muito. Era só que abria, tipo, meio dedo. E eu sofri. Olha, emagreci muito. Tipo, uns 7 quilos 1 mês. E aí você fez sessões de fono? Fiz pouco porque na época eu não era... Eu era psicólogo? Não era psicólogo ainda, não era formado. E eu trabalhava numa empresa e a empresa não me permitia sair tanto, né? Porque os horários nunca competiam. E aí eu fiz o que? Acho que uns 2 meses só. E eu sinto hoje a falta porque é uma nova boca, né? A minha boca é outra. É outro negócio aqui. Tanto que eu tive que fazer vários documentos da raio-x e tal, porque era outra boca. Né? Então, eu fiz, por isso que eu falei, mexe com tudo que... Uma cirurgia e tal, etc. Isso, a fono, ela tem muitas vertentes, né? E eu falo assim... Eu sempre falo para as pessoas, quem tá prestando vestibular, vamos prestar fono, porque não tem fono no mercado. Não tem. E a fono tem muitas áreas. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Quais são as áreas da fonoaudiologia? Então, tem área de voz, que aí a gente pode trabalhar tanto com a voz profissional de cantores, atores, locutores, radialistas, quanto com aquela voz que teve algum problema, alguma patologia. Então, o paciente vem encaminhado do otorrino, geralmente, né? E aí a fono vai passar exercícios para a prega vocal. Então, para trabalhar a voz com patologia. Então, pode ser tanto a profissional quanto da parte de patologia. Você falou de patologia, aí algumas patologias seriam, por exemplo, um AVC, né? Que a pessoa teve, ou, sei lá, uma traqueostomia. Isso, pode ser uma traqueostomia. Pode ser, às vezes, um nódulo na corda vocal, tem um calo vocal, né? Sim. Você me lembrou do profissional. Minha esposa, ela faz aula de canto, né? Que legal. Sim. E ela faz... a Paula é fonoaudióloga, né? Enfim, ela manja da fonoaudiologia. Não sei se ela é formada, não. A gente fez aula também, eu e meu esposo, tá aqui. Sim. A gente fez aula de canto também pra cantar do nosso casamento. A gente amou aula de canto. É muito legal. Ele também fez aula de canto. O Vitor também fez. Então, todo mundo cantou aqui, menos eu. Mas, por isso, né, que os fonoaudiólogos usam isso também a favor do canto, para o pessoal ir bem. Porque eu sinto que a minha esposa, tem 1000 exercícios para fazer. Que a professora dela passa 1000, tipo assim, e não só exercício, mas alguns aparelhos que ela tem que comprar pra usar. Pra trabalhar respiração, né? Ressonância. Exato, o diafragma e tal, um monte de coisa. Isso, articulação. Eu vim no carro agora fazendo exercício, né? Exercício pra articulatório, exercício pra voz sair boa. Foi bonitinho, né? Eu não fiz não, então minha voz é essa voz não, fanha. Tá boa. Então, existem 2 áreas, não 2 áreas, mas
exemplificando, seriam duas, a profissional de canto e tal e de patologias. Isso da parte de voz. Isso Tá, só da parte de voz. Tá, então vamos pra mais aí. Quais são E as aí outras? tem a parte da audição. Então, quando a gente vai fazer exame auditivo, audiometria, quem faz esse exame auditivo é a fono. Uhum. Então, a fono vai avaliar, vai diagnosticar a perda auditiva, vai indicar o melhor tratamento. Então, assim, vai indicar o aparelho que é melhor para aquela pessoa. Vai prevenir, então, quando a pessoa trabalha em empresas que tem muito ruído, geralmente tem uma fonoaudióloga do trabalho ali. Sério? Para atuar na prevenção, na conscientização, para os trabalhadores usarem fone, porque existe a perda auditiva por ruído. Então, Sim. quando a pessoa é muito exposta a ruído, ela tem grandes chances de ter uma perda auditiva causada pelo ruído. Então, a fono atua nessa área também de prevenção. Nossa, eu não sabia. Isso só da parte de audição também, de equilíbrio, então, labirintite, né? Aham. É a fono que vai tratar também, assim, trata com o médico, né? Sim. Com o otorrino, porque aí o otorrino faz tratamento medicamentoso e a fono com manobras, né? É igual a gente, né? Igual vem um psiquiatra com medicamentoso e a gente vai com as terapias. Isso, né? sempre trabalho em equipe, né? Sim, tem que ser, não tem outro jeito. Porque sempre vai ter uma especialidade que vai complementar a outra. Não tem o que fazer, não tem pra onde fugir. Eu lembro que quando eu trabalhei na clínica, nós tínhamos uma equipe multiprofissional. Então, tínhamos lá alguns pacientes que nós meio que partilhávamos o prontuário, porque tinha que trabalhar algumas coisas ali e tal, e outras vinham de questões emocionais, etc. Uhum. Acontecia bastante com você também? Do que? De ter que compartilhar com os profissionais? Ah, sim. Inclusive, a Ruama, que foi a TO que participou aqui Sim. já do podcast, a gente fazia muito essa troca na clínica que a gente trabalhou. Uhum. E eu sei, é a parte que eu mais gosto, assim, da É. troca de informações entre os profissionais, da discussão de caso, porque a gente aprende muito uns com os Enriquece, outros, né? Sim. Eu adoro. Enriquece, verdade. E me diga, você trabalha em clínica hoje, certo? Você trabalha com crianças autistas também. Isso. Como é que é a fonoaudiologia com crianças autistas? Como funciona esse rolê? Eu só vou voltar um pouquinho para outra pergunta, porque eu não posso deixar de falar das outras áreas da fono, né? Então Senão vamos lá, deixa essa aqui as pessoas vão brigar comigo. Deixa esse stand-by e eu volto nela Isso. depois. Vamos lá. Tem a área da motricidade orofacial, que é a parte que mexe com a musculatura da face, que vai trabalhar a musculatura, amplitude de movimento, O que eu a parte trabalhei quando fiz funcional. cirurgia. Isso mesmo. Certo. Né? E tem a parte de linguagem, que é a que eu atuo. Eu atuo com linguagem infantil, tem a linguagem adulto, que aí é o paciente com AVC, o paciente que teve AVC, que teve, em decorrência do AVC, uma afasia. Uhum. Então, ele tem agora problemas de compreensão, de expressão de linguagem, o adulto pós-AVC. É a fono que vai tratar isso. Sim. Mas a parte da linguagem que eu trabalho é com linguagem infantil. Então, estimulação de linguagem desde pequenininho e até adolescente eu atendo. Bacana. Adulto você atende também ou não? Não, adulto não. Adulto, eu não atendo na área de linguagem. Às vezes, quando o adulto vem para um caso de motricidade orofacial, e que o dentista encaminha, língua mal posicionada, aí eu atendo. Sim. Mas linguagem adulto não atendo, só infantil. Sim. Ó, desculpa não estar nas perguntas, mas eu vou ter que fazer. O que é esse lance? Eu já ouvi outras vezes o pessoal falar disso, por isso que eu quero te perguntar. O que é esse lance de língua mal posicionada? O que é isso? Isso. A língua tem uma posição certa, né, pra estar dentro da boca. Não sabia. Então, vai lá. E muita gente não sabe. E aí, quando eu falo sobre isso, aí a pessoa descobre, então minha língua tá no lugar errado. A sua tá errada, Vitor, certeza. Vai, fala aí como é que é. Como é a língua certa e errada? A língua, quando ela tá em repouso, né? Quando a gente tá em repouso, ela tem que estar acoplada ao céu da boca, encaixadinha lá em cima. Não é pra estar lá embaixo a língua. Ela tem que estar lá em cima. E aí, quando acontece isso, a gente tem que fazer um trabalho de fortalecimento de língua, porque a língua, ela precisa estar forte. A língua é um músculo. É um músculo, sim. E ela precisa estar forte pra se manter lá acopladinha no céu da boca. Caramba. Então, a gente vai trabalhar a força da língua. Então, E às vezes não só a língua pode estar em posição errada, em repouso, mas assim, distorção do S, né? Que aí a pessoa coloca a posição da língua quando a gente vai fazer o fonema
S, né? A gente fala o SAN, né? A gente divide na fono letra e som. E aí, quando é som, a gente fala o som do fonema, que a gente fala assim. Então, quando a pessoa vai produzir o S, a língua tem que estar pra dentro dos dentes, né? E quando as pessoas falam que tem língua presa, né? Gente que tem língua presa, interpõe a língua. Então, coloca entre os dentes. E aí fica tapo. Então, tá mal posicionada essa língua. Então, a gente vai trabalhar o posicionamento correto dessa língua e fortalecimento de novo. Que maluquice. Porque, assim, eu tô entendendo que minha língua tá no lugar errado. Porque eu vou estar falando, eu vou ficar parado pra ver onde ela fica. Ela fica embaixo. Você ficar em cima. Isso. A gente vai marcar uma avaliação, Davi. E como é que deixa essa língua em cima? Qual é Então, fortalecendo. Aí a gente vai prescrever exercícios para fortalecimento. É tipo uma academia. Você não vai na academia para fortalecer o músculo? E aí precisa fazer séries direitinho. Eu achava que fortalecer a língua era falar dos outros, pô. Não é. Não é. Afiando a língua, tá fazendo errado, então. Então, aí tem exercício que... Mas a língua, ela naturalmente, ela fica lá em cima, é isso? Isso. É a posição correta. Se não está, vamos marcar uma avaliação com a fono. Boa, então, ó, o pessoal que tá com a língua embaixo, não em cima, já, ó, procure a Natália e marca a avaliação, porque provavelmente a sua língua tá no lugar errado. Ela está deitada no lugar errado. Isso, okay? Isso mesmo. Entendi. Tem mais alguma outra área da fono ou foram essas que você colocou? São essas. Tá. Ai, meu Deus, espero não estar esquecendo. Se você esquecer, não tem problema. O pessoal vai compreender, né? Pessoal, vão aceitar, vão ser empáticos. Se você lembrou de alguma, escreve no comentário lá. Lembrei de um. Pronto. Da fono educacional. Então, a fono que atua na escola. Então, fono trabalha muito com dislexia. A fono participa do diagnóstico da dislexia. Não sabia. Pois é. Precisa ter fono no diagnóstico da dislexia. É uma avaliação multidisciplinar. Sim. E precisa ter a fono para que seja fechado o diagnóstico da dislexia. Uhum. E aí existe a área de fono educacional, que é a fono que atua na escola, com os transtornos de aprendizagem. Fono trabalha muito com linguagem escrita também. Então, a fono vai auxiliar nessa parte também. Para perceber, por exemplo, se o que ele está escrevendo está competindo com o que a pessoa está falando ou escrevendo na lousa. É mais ou menos isso? Se ele tá fazendo a correlação certa. Pra gente adquirir o sistema de escrita, a gente precisa fazer corretamente a relação letra-som. Cada letra corresponde a um som da nossa fala. Sim. E aí a fono vai trabalhar nisso e em várias outras coisas, né? Em outras habilidades que precisam para que a gente adquira a linguagem escrita. Entendi. E sem falar também que a fono pode atuar, não sei se vocês já ouviram falar, do processamento auditivo central. Então, muitas crianças têm dificuldades escolares por conta de um processamento auditivo central alterado. O processamento auditivo, ele não diz respeito à quantidade de som que chega no ouvido, mas sim a qualidade do som. Uhum. Então, o ambiente da escola, ele é um ambiente com sons competitivos. Então, enquanto a professora está falando, tem o ventilador ligado, o ar-condicionado ligado. A criança, ela precisa parar de prestar atenção naquele som que não é o que ela tem que prestar atenção. Que no caso, que é o ruído. Ela tem que prestar atenção na professora para consiga entender a informação completamente. Muitas crianças não conseguem fazer isso, sim, né? Entre outras coisas, integrar a informação de um ouvido com o outro, né? E aí, esses são processos centrais, que não dependem da orelha, da parte periférica, mas sim da parte central. Uhum. Então, aí a gente vai fazer o treinamento auditivo. Que vai trabalhar o processamento auditivo. É porque é uma realidade, né? A gente se distrai, a gente não percebe, mas nós nos distraímos facilmente com ruídos, né? E aí uma criança que tá lá, sei lá, com suspeita de TDAH, às vezes não é o TDAH necessariamente, é o ruído que tá atrapalhando ela. Isso mesmo. E é muito comum. E é muito comum ocorrer também o TDAH com o transtorno do processamento auditivo central, as duas coisas. Mas aí, tratando adequadamente, né, a criança consegue ter muito mais sucesso. Aquele indivíduo consegue ter muito mais sucesso na vida escolar, futuramente profissional. E não só para as crianças, mas tem indivíduos que você coloca aquela pessoa para cantar, a pessoa desafinada não acerta uma nota. Processamento auditivo alterado também, muitas vezes. Você falou isso, e aí eu olhei pro Vitor aqui, por quê?
Porque nós temos um conhecido que ele não conseguia cantar afinado. Começa com V e termina com I. Né? Ele não conseguia. E assim, era algo que não vinha nele de jeito nenhum. Ele não conseguia trazer, sabe? Ele ouvia, não, mas tá errado. Ele talvez tivesse esse problema, né? Isso, e vale a pena fazer o exame do processamento, né? E muitas vezes é isso, a pessoa te dá como desafinada que não acerta uma nota. E Sim. dependendo do ambiente que ela vive, é mais exigido isso dela, né? Sim. Então, às vezes, ambiente de igreja é mais exigido. Nossa, né? Era difícil. Então, vale a pena fazer o exame do processamento. Era difícil. Ainda bem que ele não cantava, né? Ele ficava lá, mas olha, atrapalhava às vezes, viu? Olha, era difícil. Agora a gente pode ir falar dos autistas. Vamos falar dos autistas, que essa é a minha área de atuação. Perfeito, né? Porque o pessoal busca muito. Eu trouxe a Gleice aqui, que ela é psicóloga, autista, mãe de autista. Nossa. E atende pais de autistas. Então, tipo, ela é, sei lá... Ela entende muito de autismo. E aí, o que eu percebi depois, que muitas pessoas buscam informações sobre autismo porque é pouco falado. Por mais que tá na moda e tal, ainda assim é pouco falado. E aí, quando eu descobri que você era, além de fono, que eu tava querendo muito que alguém viesse aqui, e que também trabalhava com autismo, eu falei, agora, fechou. Então me conta, como é a fonoaudiologia com os autistas, como o trabalho acontece, porque sabemos que cada autista, como cada ser humano, né? é único. Então me conta como é a fonoaudiologia dentro do autismo. É isso mesmo, cada um é um. Por mais que nós tenhamos os critérios diagnósticos lá, e que os autistas, para serem a pessoa para ser diagnosticada com autismo, ela tem que preencher aqueles critérios. Sim. Mas cada um vai apresentar uma coisa, assim, que tá dentro dos critérios, mas cada um vai apresentar uma coisa diferente. Então, tem autista que tem contato visual, sim, atendo autista que tem contato visual, mas ele tem contato visual, mas ele apresenta outras coisas de TEA. Então, o atendimento, o planejamento terapêutico aliás, de todas as crianças, né? Mas já que a gente tá falando das crianças autistas, dessas crianças, elas têm que ter um planejamento terapêutico muito individualizado. Então, para que aconteça isso, é necessário que tenha uma boa avaliação. Sim. Né? Então, é necessário que a fono faça uma boa avaliação para fazer um planejamento terapêutico mais adequado. Sim, porque, desculpa interromper, mas vão ter coisas que ele vai querer fazer e outras não, porque eles são seletivos, eles vão ter as escolhas deles, e você vai ter que fazer exatamente uma avaliação, já é uma avaliação personalizada, mas mais ainda, né? Isso. E eu falo assim que a gente trabalha flexibilidade cognitiva com as crianças autistas e a gente trabalha a nossa também, porque o tanto de coisa que a gente tem que bolar e de estratégias que a gente tem que colocar ali na sessão de última hora para fazer com que aquela criança engaje na atividade, a gente também trabalha a nossa flexibilidade. É verdade, eu trabalhei um tempo com autistas e assim, cada dia, cada sessão era de um jeito, porque às vezes ele não vinha tão bem naquele dia, vinha com crise, aí você tinha que mudar o planejamento, mudar a ideia ali e, sei lá, dançar conforme a música, né? Isso mesmo, o atendimento, ele depende muito, assim, depende da gente, né, do terapeuta, mas muito da criança também, e a gente tem que respeitar também, né? Sim, dia que você tá vendo que a criança não tá bem, às vezes, e assim, dá pra perceber, na maioria das vezes também, quando a criança não tá bem, é algo mais físico, que ela não tá mais indisposta, e aí a gente vai respeitar aquela criança, né? Sim. E quais seriam os tipos de intervenção que são feitos? Você falou que tem que fazer uma avaliação personalizada e tal, mas quais são os tipos de intervenção que podem ser feitos no tratamento com a fonoaudiologia para os autistas? A intervenção, ela é multidisciplinar, né? Então, eu falo que conto muito, assim, com os meus colegas, né? Que é a psico, né, que vai trabalhar a parte comportamental, porque o TEA geralmente ele tem alterado 3 áreas, né, que é a parte de linguagem, que é a fono que atua, a parte sensorial, que é a TO que atua com a parte de integração sensorial, e a parte comportamental, que é o psicólogo que atua. Isso no mínimo, né, e fora o acompanhamento com um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Sim. Isso é o mínimo de acompanhamentos que o TEA tem que fazer. Sim. E eu falo assim que a fono,
a família, aliás, a família da criança com TEA, o primeiro profissional que muitas vezes ele tem contato é o profissional da saúde, tirando o pediatra, é a fono, né? Porque um dos primeiros sinais, geralmente, que acontecem na criança com TEA é o atraso de fala. Então, meu filho não tá falando, vou levar na fono. E é pra trazer mesmo pra fono. Sim, por favor. E aí, somos nós que vamos fazer a avaliação e os primeiros encaminhamentos, geralmente. Nós que vamos, muitas vezes, dar a notícia, né? Olha, segundo a avaliação. E a avaliação é feita com testes específicos, não é uma... Não é tiro da sua cabeça. Isso, Ele não falou A mais B, ele tem autismo. Não é assim. Né? É com testes específicos, tem escalas. Os testes são padronizados, então a gente vai comparar os achados que tivemos com aquela criança da avaliação com os achados dos pares dela, com o que é o normal. Então, tudo tem uma normativa e aí a gente apresenta esses dados, tanto os dados qualitativos quanto os dados quantitativos no relatório. Isso para dar segurança para o pai, né? Claro, porque... pra não achar que é um teste da capricho, né? Isso. Né? Tipo, fiz um teste aqui e deu que eu sou autista. Não, é algo legitimado, tem as normativas, tem as escalas, tal. Assim como tem na psicologia também, vocês também têm ali todo um trabalho sério, que às vezes o pessoal não aceita, né? Às vezes pelo luto, negação do diagnóstico, mas também esquece que não é do nada que você, olha, segundo a avaliação XYZ, é por isso, 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 né? Então é importante saber que tem uma avaliação. Isso mesmo. E aí a gente começa com a avaliação e depois a gente vai partir para o tratamento. E aí se faz os encaminhamentos necessários. E eu sempre falo que durante o tratamento é muito importante orientação para os pais, porque o trabalho que é feito nas sessões, ele precisa ser continuado em casa. E se o pai não está bem orientado, como que ele vai continuar o trabalho em casa, né? Sim. Então, muito do meu trabalho também é orientação para a família, para que ela tenha noção do que está sendo trabalhado, do porquê está sendo trabalhado e que ela consiga aplicar aquilo que eu aplico na minha sessão em casa também, para o melhor desenvolvimento daquela criança. Você falou algo que é muito interessante e que até eu acho que é chovendo molhado para nós profissionais da saúde, quando falamos de terapias. Geralmente as sessões de terapia costumam durar 1 hora e é semanal, né? Porém, nós sabemos que quando a criança é diagnosticada com autismo, precisa-se de mais tempo, né? Mais sessões, tal. Alguns convênios permitem, às vezes os pais pagam a mais para que isso aconteça, tal, tudo mais. Por quê? Porque é muito intenso, pelo menos no começo do diagnóstico, a necessidade de ter uma intensidade nesse tratamento é muito forte. E, por exemplo, vamos supor que até você consiga um paciente ou outro fazer 2 vezes por semana, né? Mas ainda temos 5 dias, né, da semana. E aí entram os pais. Porque tem pai, não são todos, pelo amor de Deus, vamos generalizar, mas existem pais que simplesmente jogam a responsabilidade pro profissional. A fono, a TO, o psico, e ele sai de cena. E, na verdade, é o contrário. Assim como eu estou falando de pais que são mais negligentes, vamos dizer assim, tem outros pais que vestem a camisa. Sim, muito. Muito. Eu conheço alguns assim e eu vou falar o português, cara, eu pago um pau nesses pais. Eu fico, olha, esses caras são demais. Mas, às vezes, tem pais que jogam, já tô levando na terapia já. Toda semana ele vai lá e passa, ele faz uma bateria lá, ele passa com o TO, com a fono e com o psico, fica lá 3 horas e tudo mais. Não é bem assim, né? E o pai tem que saber, né? Por que a criança, por que meu filho precisa ir na TO? Por que meu filho precisa ir na fono? Por que meu filho precisa ir na psico? Tem pai que não sabe. Tem pai que não sabe, precisa. A construção da linguagem, ela é muito ligada a laços afetivos, às situações que a criança vive. Então, pensa a criança sendo estimulada em casa, com a família. É um laço muito mais forte, é uma construção do conhecimento de mundo muito mais forte, né? Sim, do que, por exemplo, com você. Por mais que eles criem esse laço com os profissionais da saúde, em casa vai ser bem maior. Isso. Né? Vai ser muito maior. E os pais devem entender isso, que, poxa, o meu lado emocional vai afetar diretamente o meu filho, sendo esse lado emocional negativo ou positivo. O que eu estou fazendo, né? É isso. Então é importante deles saberem o que vocês fazem, não só para chegar lá, assinar a guia, entra na sala,
faz, tô indo embora, tchau. Às vezes nem pergunta como foi, né? É. E se você não chama pra falar, a pessoa vai embora, ninguém quer saber, né? Tem gente que é assim. Mas, em contrapartida, temos os outros pais que são mais eficientes, vamos dizer assim, São mais presentes, né? E que bom que é a maioria, pelo menos no meu caso, assim, é a maioria. Sim. Quando eu trabalhei com esse público, a maioria era essa galera interessada em saber, né? Mas esse povo aqui, que fez a minha parte, esse pessoal, né, que são os pais de autistas que são interessados, eles trazem, assim, até, como posso colocar, eles se mostram tão interessados que eles trazem até ideias do que aconteceu e tal. Eu tinha uma paciente, era uma paciente, não, era a mãe do meu paciente que era autista. Ela fazia muito mais que eu, às vezes, na sessão. Porque era 1 hora, no convênio naquela época ela era menos ainda, 30 minutos. Ela fazia muito mais que eu. Muito mais que eu. Ela ficava mandando foto da vida, fiz isso, mandava vídeo. Eu ficava, assim, feliz pra caramba, porque eu falei, poxa, ela entende a necessidade do filho dela, sabe que por mais que ela fizesse 1 hora ou a hora que fosse lá, não era suficiente ali, e ela jogava mais coisas pra cima dele, né, no sentido bom da coisa. E ele se desenvolvia muito rápido, mesmo sendo autista, porque ele conseguia desenrolar ali as coisas assim, sabe, tirava de letra. E eu fico feliz por conta desses pais, sabe? Sim. Que sim, vão passar pelo luto de, poxa, meu filho é autista e tal. E faz parte, né? Faz parte. Todo tipo, porque assim, nós idealizamos, né? Eu não sou pai ainda, mas, por exemplo, eu não sou pai, idealizo como vai ser meu filho, né? Não tem como, né? Exato. Aí eu idealizo meu filho e aí eu descubro que ele tem autismo. É um luto, porque eu idealizei um tipo de filho. E aí eu recebo outro tipo de filho. Né? E é um processo. Agora, o que não pode é esse luto se tornar assim, tô fechando meus olhos. Sim. E aí eu não levo meu filho pra fazer o acompanhamento necessário. Porque o tempo tá passando. E tempo vale muito pra criança, né? E sendo você uma fonoaudióloga, qual que é o seu maior desafio com o público autista? Qual a situação que você se sente mais desafiada? O maior desafio é conscientizar a população para que as crianças cheguem o mais cedo possível para a gente, para avaliação, identificar precocemente as alterações de desenvolvimento. Porque tem um processo que chama poda neural. Sim. A primeira poda neural acontece por volta dos 2 anos e meio, 3 anos de idade. Certo. Então, o ideal é que a criança chegue pra gente antes dessa idade. Nosso cérebro, quando a gente é pequenininho, a gente tá aprendendo várias coisas. Nós estamos abertos para aprender muita coisa, né? Isso, ele precisa, né? Como a gente tá aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo, ele precisa estar mais receptivo, ter mais terminações nervosas, mais sinapses, para que ele consiga aprender tudo que tem que ser aprendido. Sim. E aquilo, as áreas que ele é mais estimulado, essas áreas, essas sinapses vão sendo fortalecidas. É verdade. E as que não são estimuladas, elas meio que vão sendo jogadas fora. Descartadas, né? Isso. E aí, esse é o processo de poda neural, essa parte que o cérebro vai jogando fora. Posso exemplificar? Seria tipo assim, tem um filho de 1 a 2 anos, sei lá, ainda tá no processo de aprendizagem e tal, de fala e tudo mais. Se eu, por exemplo, coloco ele para aprender tanto o português quanto o inglês, ele vai aprender os dois se eu estimular esses dois. Isso. Agora, se eu, por exemplo, ignorar o inglês ou vice-versa, eu ignorar o português, ele vai escolher um e focar e vai matar entre aspas, mas vai meio que cauterizar aquela sinapse que acontece, vai tipo, fechamos essa portinha aqui e vamos para outra. Seria mais ou menos isso. Isso mesmo. Por isso que eu falo também que aprender uma segunda língua é bom a criança aprender mais já cedo, novinha, mas é verdade. né? Porque depois a gente vai aprender adulto, é muito mais difícil, né? Sim, eu falo por mim, porque assim, hoje eu aprendo inglês. Como foi difícil. E eu falo muito na psicologia, por quê? Porque a neuroplasticidade, quando é mais novo, ela literalmente, ela é muito plástica. Tipo, é muito fácil, rola muito fácil. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai meio que, igual você falou, vai cortando a sinapse, isso aqui não vale a pena, isso aqui não, agora não. E aí você vai ficando enrijecido. Isso. E aí pra aprender, você custa muito mais eu falo por mim, no inglês, custa muito mais pra aprender. Custa, né? Tipo, nossa, como é que fala isso, como é que faz isso, você não consegue lembrar, tal. Você tá aprendendo inglês agora também? Faz 1 ano, eu acho. Eu também tô aprendendo inglês agora, e eu falo, eu devia ter aprendido isso quando eu era pequena, porque é muito mais difícil, sim, né? Sim, é muito mais difícil, porque você tá
Acho que isso acontece com todo mundo. Você tá enrijecido no seu conhecimento. Tudo que você vai aprender novo. Quero aprender a tocar, sei lá, flauta. Vai ser difícil pra caramba aprender a tocar flauta, porque se eu tivesse feito isso mais cedo, eu já teria noção e pela neuroplasticidade, eu aprenderia muito mais fácil do que hoje. Né? E é isso por isso que talvez tem tanta escola bilíngue por aí hoje. Isso. E é ótimo, assim, a escola bilíngue. Agora, crianças com atraso de linguagem, que apresentam atraso de fala, aí a minha recomendação é não colocar em escola bilíngue, porque aquela criança já tá com dificuldade para aprender uma língua, né? Sim. Mas nesse caso específico, de restante, os estudos mostram que o bilinguismo ele é benéfico, sim, para o desenvolvimento da criança. E voltando à parte da poda neural, a gente vai pensar agora na criança com TEA. A criança com TEA que não... Toda criança com TEA vai ter alteração de linguagem, é um dos critérios diagnósticos. E ela pequenininha, ela não tá usando da linguagem, ela não tá usando da comunicação, ela não se interessa pelo outro. E quando chegar a hora dessa poda neural, o que esse cérebro vai fazer? Acordar. Com a sinapse? Ela não vai se comunicar. Isso. E vai ficar muito mais difícil o tratamento dessa criança depois, o prognóstico dela não vai ser tão bom quanto poderia ser. E é por isso que a gente fala tanto em intervenção precoce. E é muito rápido, assim, as crianças que chegam antes dessa idade para uma intervenção com uma carga horária adequada, com terapias adequadas, o quanto essas crianças respondem rápido e assim, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque é muito visível. E eu falo que esse é o maior pagamento, né, pra gente. Claro que a gente precisa do dinheiro, óbvio, né? O dinheiro é bom, viver no mundo capitalista, viver de grana. Sim, mas a gente vê a evolução da criança, a alegria das famílias e o quanto isso vai impactar a vida daquela pessoa que hoje é uma criança, mas ela vai se tornar um adulto que vai precisar trabalhar. E ver essa evolução é o maior pagamento. Sim, você falou que não tem preço, é igual o Mastercard, não tem preço. Fazer terapia custa tantos reais, mas ver a evolução do paciente não tem preço. Não tem isso, preço. Né? Mas é uma verdade, essa questão de fazer a intervenção precoce. Eu falo por mim. Nessa época eu atendia crianças autistas. Quanto mais rápido vinha, tipo, criancinhas, tipo, tinha até bebê vindo. Eu atendo uma criança de 1 ano e 8 meses. Então, é um bebê, né? É um bebê, lógico. Vinha tão pequeno que eu achava, isso na primeira perspectiva, eu falei, que absurdo. Mas não, tipo, que bom que o médico percebeu que tinha algo errado. E com o bebê, geralmente não queria olhar no olho enquanto a mãe amamenta e tal, então já percebe ali. Levou e começou a tratar isso. Então, e mesmo que não se chegue a um diagnóstico de primeira, porque é muito difícil diagnosticar uma criança de 2 anos. É uma hipótese diagnóstica. Isso, é uma hipótese diagnóstica que a gente vai colocar ali no relatório e apresentar para aqueles pais. E no final das contas, para as sessões de terapia, o nome importa tanto assim, né? O que importa, o que vai ser trabalhado nas sessões de terapia são as habilidades que estão alteradas. Então, independente de diagnóstico, seu filho está apresentando algum atraso de desenvolvimento, leva para intervenção, leva para uma avaliação, porque isso é o mais importante, que aquela criança entre em estimulação, independente de diagnóstico. Mal não vai fazer. Não, isso. Não vai fazer. O que vai fazer mal? É deixar aquela criança indo ali sem acompanhamento, tá vendo que tem um atraso, mas deixa, ela tem o tempo dela. E isso não se fala mais. Cada criança tem seu tempo. Não. Essa aí é a história do passado. É do passado. Existem os marcos do desenvolvimento. Então, para cada idade, é esperado que a criança faça determinadas coisas, que ela fale determinado número de palavras. Então, é para isso que existem os marcos do desenvolvimento. Então, a gente sempre tem que comparar aquela criança, o que ela está apresentando com o desenvolvimento normal. Sim. Então, se tá vendo que alguma coisa tá alterada, que tem algum atraso, leva para avaliação, porque mal não vai fazer. Vamos supor que a criança não tinha nada. Ela tá lá dentro do tratamento, na terapia, sendo estimulada. Sendo pela fono, sendo pelo TO, sendo pelo psico. Vai estar sendo tratada. Isso. Ótimo. Você não tá perdendo nada com isso, tá ganhando. Não, mas né? tá só ganhando, exatamente. Exato. Mas essa ideia de quanto mais rápido, melhor, né? Tipo, poxa, vou levar ele lá. Vou levar ele pra fazer o tratamento. Vou levar ele pra fazer
É alguma coisa porque houve uma hipótese diagnóstica. Ótimo, maravilha. Houve a hipótese, eu vou levar lá. Por exemplo, eu falei do caso do bebê lá, era um bebê de colo. Tanto que a Uhum. TO, que trabalhava comigo lá, pegava ele no colo, bonitinho e tal, tudo mais, e fazia ali o que ela podia fazer dentro da questão da criança, do bebezinho, né? Não sei. Aham. Então, Mas tá sendo feito, né? sim, Isso lógico que que tá. importa. Exato, então tá sendo feito alguma coisa, independente. Lá na frente descobre que não tem. Ótimo, ele foi estimulado e tal, vai estar uma Isso. área. Qual o problema, né? Não vai fazer mal nenhum. Não. Então, aí eu falei do pessoal que vem cedo. Aí o pessoal que vem tarde, eu vejo muita dificuldade da própria criança em conseguir quebrar isso, porque passou por, sei lá, quantas mil podas, né? É. E ela já tá enrijecida. Igual a gente tá enrijecido pra aprender o inglês, tá meio resistente, ela tá resistente pra falar com alguém, pra falar. Pra Pra falar, falar. pra se comunicar, Exato. né? Porque a Se comunica comunicação é o que é uma forma de comunicação muito primitiva. Quem que se comunica chorando? O bebê, né? É a primeira forma de comunicação. Uhum. Então, quanto mais velhas essas crianças deixam pra vir, mais difícil, assim, não é impossível, né? Claro. Que o tratamento com trabalho essas fica crianças, mais mas intenso, né? é necessário maior intensidade, né, do trabalho, e a evolução é mais lenta, ela é muito mais... Por causa da neuroplasticidade. Isso. Quanto mais novo você trabalha essas coisas, melhor vai ser. Então, Isso. se você tem um filho que precisa, quero que ele aprenda inglês, coloca no inglês, quer aprender um instrumento, coloca no instrumento, colocando, vai fazendo. Mal não vai fazer, a não ser que ele não queira, né? Aí, filho, você não quer, beleza, vamos também contrair a vontade da criança, mas faça as coisas, evolua, porque quanto mais faz isso, mais ele vai ser uma criança desenvolvida. Isso. Um adulto desenvolvido. Estímulo. Estímulos. Estímulo é sempre bom. Estímulo é sempre bom. Não vai fazer mal pra criança. Sim. Estímulo nenhum. Nenhum, verdade, verdade. Você estava falando de atraso de fala. Aí eu vou sair um pouquinho do autismo, mas eu vou perguntar duas vezes aqui. A primeira é, qual que seria o tempo ideal para uma criança começar a soltar as primeiras palavras dela? Quando que eu entendo que, sei lá, meu filho, ele tá tendo um atraso de fala? Por volta de 1 ano de idade, é pra criança estar falando as primeiras palavrinhas já. Uhum. Com 1 ano e meio, 2 anos de idade, é pra criança ter um vocabulário de 50 palavras. Dos 2 aos 3 anos, é esperado que a criança fale de 50 até 200 palavras. Então, assim, meu filho tem 2 anos, mas ele só fala mamãe, papai e vovó. Tá tendo um atraso de fala. Sim, então, vamos levar na fono pra fazer uma avaliação. Boa. E mal não vai fazer. Não vai fazer, né? Não vai sair de lá, sei lá, meu Deus do céu, foi uma tortura. Não foi, não vai ser, né? Uhum. Então, seria, a partir de 1 ano, ele já começa a falar algumas palavrinhas. Isso, mamãe, papai, água. Então, palavras mais Tetê. do cotidiano, TT. Palavras mais do cotidiano com 1 ano e pouquinho. É esperado que a criança esteja falando. Certo. Com 2 anos já é para estar formando frases simples. Então, quero água. Com 2 anos é para a criança estar formando frase. Entendi. E quando isso funciona assim, vamos pensar agora, óbvio que eu sei que cada criança autista tem seu jeito, cada criança tem seu jeito, mas cada criança autista também tem o seu jeito. Quando é que ele vindo de uma forma precoce para o tratamento, quando é que a gente consegue obter esse resultado de fala? Vamos supor que não fala, tem atraso, sei lá, alguma dificuldade. Quando é que a gente consegue ter esse resultado com tratamento, sei lá, intenso, vamos dizer assim, por 1 vez por semana? Óbvio, você não vai prometer nada aqui, pelo amor de Deus, mas com esse tratamento, quando é que a gente consegue obter uma fala mais... Que a criança produza fala, às vezes, né? Não vou conseguir te dar essa resposta, exato. Davi, porque, assim, cada criança é uma. E depende de vários fatores. Depende do ambiente que aquela criança vive, quanto ela é estimulada. Depende dos fatores cognitivos. Então, se essa criança tem um déficit cognitivo, já é um outro fator que conta, né, pro prognóstico e pra evolução dessa criança no tratamento e do tempo de tratamento. E assim, infelizmente não tenho como te dar essa resposta. Em quanto tempo a criança vai falar? Porque cada criança é uma e isso depende de vários fatores extrínsecos, sim, de fora da criança e de dentro da criança. Extrínsecos e intrínsecos, isso. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Quais são os primeiros sinais que a gente percebe que aquela criança está tendo atraso de fala? Qual é um dos primeiros sinais que vão aparecer? Isso. Eu sempre falo assim...
O melhor parâmetro. Compara, as pessoas falam que não pode comparar, né? Mas nesse caso precisa comparar. Quando se fala de desenvolvimento, né? Quando se sim. fala de desenvolvimento, precisa comparar. Compara a criança com os colegas da mesma idade, com o primo, colega da escola. Tá desenvolvendo igual ou não? Eu tô vendo que ele tá mais atrasado, tem uma fala mais enrolada, né? Eu escuto muito essa queixa no meu consultório. Meu filho fala mais enrolado que os colegas, né? Então, já era pra criança ter adquirido sons que ainda não adquiriu, e aí sai uma fala enrolada, né? Uma fala pouco inteligível. Então, sempre compara com os pares da idade. Esse é o melhor parâmetro, eu acredito. Perfeito. Você falou que tem, tipo, 1 ano ela vai falar algumas palavrinhas básicas, com 2 vai conseguir falar 50 palavras, e com 3 vai falar, sei lá, quantas 1000 palavras ele vai falar. Então, vamos entender que a partir do 1 ano, assim, não sei, mas a partir de 1 ano ele já começa a perceber que ali é um problema, se ele não tá falando? Até 1 ano e meio, assim, né? De 1 ano e 1 ano e meio é uma janela ali que é esperado que a criança fale as primeiras palavras. Uma idade boa pra trazer pra fono. Perfeito. Qual que é a idade boa agora na fono? Quando é que eu tenho que ir? Então, a criança tá com 1 ano e 8 meses e é esse caso que só fala mamãe, papai, vovó, ou não fala. vovô, ou não fala. Nossa, se não fala, mais urgente ainda, vamos pra fono. 1 ano e 8 meses. Olha, é esperado que a criança fale as primeiras palavras com 1 ano. 8 meses para uma criança que tem 1 ano e 8 é muito tempo, Sim, né? 8 meses sem falar. Porque, como eu falei, a criança tá muito receptiva ao aprendizado. Ela tá borbulhando, né, de estímulo. Então pensa quanto de coisa que era pra ela de ter aprendido, quanto de palavras, de vocabulário que já era pra ela ter adquirido em 8 meses. Sim. Né? Então, a criança tá com 1 ano e 8 meses, não fala, ou fala só 2, 3, 4 palavrinhas, sendo que é esperado que com 2 anos ela fale 50 palavras, né? Até antes, assim, próximo ali dos 2 anos. Então, já é a idade de levar na fono. Sim, perfeito. Então, essa idade aí... O que eu mais recebo são crianças, assim, na faixa etária de 2 anos. Sim. Já tá atrasado. É uma idade boa ainda, mas assim, se pudesse ser um pouquinho antes, 1 ano e 8, 1 ano e 10. Você quer um berçário na sua clínica, intervenção, né? Precoce. Intervenção precoce. É o lema da Natália. É o lema. Mas é uma coisa verdade. Por exemplo, quantas pessoas, agora eu vou puxar um pouquinho pro meu lado aqui. Quantas pessoas, às vezes, têm N problemas emocionais, psicológicos, familiares, e só vão se dar conta, sei lá, com 30 anos, e aí eu pergunto, você já fez terapia? Na primeira vez. Ela vem assim, sabe, entupida. Carregada. De problemas, entupida, tipo, eu falo, olha, às vezes 1 hora não é suficiente. O meu tratamento, geralmente, as sessões costumam ser 1 hora. Eu falo, olha, 1 hora não é suficiente. Coloca mais vezes na semana, Acontece, né, que a gente faz isso também. Sim, já aconteceu com alguns pacientes, falaram, olha, eu sugiro, né, que você faça 2 vezes por semana, tal, vamos ver aí como funciona isso. Porque tem muita coisa aí. Eu falei, possivelmente, depois do primeiro, segundo mês, a gente pode diminuir pra ver como isso vai acontecer. Mas por quê? A pessoa nunca fez, então ela vem entupida de coisa. Imagina você pegasse uma criança, sei lá, de, vamos supor, 3 anos, que você descobre que ela só fala palavras básicas, 50 palavras, por exemplo. Que pra você já é preocupante. Não, e a gente pega casos mais graves, assim, de crianças de 4 anos, só fala mamãe e papai. Então, muita coisa. É muito atraso. Então, olha o tanto de... E assim, muitas vezes essa criança de 4 anos só fala mamãe e papai nunca passou por tratamento de fono. Olha quanto tempo que foi perdido. E olha o quanto que isso já impactou a vida dessa criança. Porque as relações sociais, elas são muito desenvolvidas por meio da comunicação. Claro, então, imagina tudo, né? Então, imagina quanto isso impactou todo o aprendizado e todas as relações sociais daquela criança. Sim, é verdade. Eu vou falar de um outro transtorno que eu acho que é esse que as pessoas se tocam que deveriam ir para fono, que é quando a criança ou a pessoa gagueja, né? Ou troca palavras. Mas vou focar no gaguejar. Mas quais são as intervenções que se faz com a criança ou uma pessoa que costuma gaguejar? Qual que é o tratamento? Como que funciona a terapia, isso, né? Exato. Pra pessoa que gagueja. Eu sou muito curioso nisso, porque eu não sei. A gagueira, primeiro assim, que... Falou em gagueira. Aí, ó. Isso aí passa, hein? Isso aí passa, cuidado.
existem as disfluências gagas e existem as disfluências não gagas. Todos nós apresentamos disfluências em algum momento na nossa vida, como agora. Sim, como né? agora. Tem um número de disfluências que são aceitáveis também. Então, a pessoa, né, vai chegar e ela vai passar por uma avaliação, ver que tipo de disfluência que ela tem, porque a gagueira é uma disfluência, ver que tipo de disfluência que ela tem. E ver se o número, né, aí a gente faz a conta e vê se o número de disfluências que ela tem indica que é uma gagueira. No atendimento das crianças que gaguejam, a gente precisa conscientizar aquela criança. Então, primeiro a gente vai dar noção das disfluências que ela tem e vai dar o modelo. Criança, tudo é modelo. Então, a gente vai trabalhar muito com o modelo de fala correto. E essa criança, ela precisa falar mais lentamente. Então, a gente até conta a história da lebre e da tartaruga. Sabe? Que a lebre quis apostar uma corrida com a tartaruga e no final quem ganhou foi a tartaruga. Porque a lebre tava se achando... Você já ouviu essa história? Sim, essa história é clássica. É a fábula do Brasil. E aí tem a moral. Devagar se vai longe. Então aí, pra ficar mais lúdico, a gente conta a historinha da tartaruga. Que não precisa ter pressa. Então, falar devagar é necessário para que as pessoas entendam o que a gente fala. Então, é bem focado nisso. Nessa conscientização da criança e no modelo de fala correto. Eu acho que já deu pra perceber que eu sou uma pessoa que fala rápido, né? Perfeito. Já tá claro. E por falar rápido, eu acabo gaguejando ou então engolindo palavras. E aí você falando disso me fez lembrar que assim, a minha família é uma família aglutinada. Conhece esse termo? Família que, tipo, todo mundo fala junto, grita e tal, mesa junto lá e é um caos. E aí quando eu era mais novo, eu tinha que participar das conversas, obviamente, né? Eu era uma criança curiosa e queria conversar com todo mundo. E aí, não tinha espaço pra falar. Ninguém abriu a brecha pra eu falar. Aí o que eu fazia? Eu falei. Entenderam? E geralmente, e muito provavelmente, as pessoas da sua família falavam assim também. Provavelmente. Porque, de novo, criança aprende muito com o modelo. Exato. Então, muitas vezes, assim, e outra coisa, gagueira tem toda uma questão genética, hereditária. Então, é muito comum as crianças chegarem pra gente e o pai, às vezes o avô, a avó, terem tido gagueira também. Sim. Né? Porque, não é só questão de modelo, mas é uma questão hereditária. Sim. Mas esse seu falar rápido, muito provavelmente foi por modelo da sua família. Foi, todo mundo falava rápido, todo mundo queria, sabe? E aí eu como criança falei, poxa, eu também quero falar aqui, queria ter meu lugar de fala. E aí eu só jogava. E foi assim, então, eu fico percebendo isso em mim o tempo inteiro, eu tento me corrigir o tempo inteiro. Até na questão da fala. Por quê? Toda vez que eu percebo que eu estou falando rápido, eu falo, pera, segura, rolei aí, vamos dar vida. E é treino mesmo, é treino. Às vezes eu falo um negócio aqui com minha esposa, ela não entendeu. Eu falei, eu acabei de falar, como ela não entendeu? Sério, tipo, só eu e ela aqui em casa. E aí eu falei, ela não entendeu. Eu falei, realmente, eu falei pra dentro aqui, e tem vezes que nem eu me entendo, sabe? Eu falo, realmente, falei errado, deixa eu voltar e falar mais devagar pra que ela entenda. Aí, no começo do casamento eu achava que, essa menina tá me tirando. Ela só tá usando na minha cara e tal, mas não, realmente ela não entendia. Porque quando eu falava, e se a pessoa entendeu, azar dela, você não entendeu também. Então imagina isso, eu não era formado ainda quando eu casei. Agora imagina isso na terapia, eu falando com o meu paciente. Imagina o quê? Então, por exemplo, eu fico me policiando também ali. Quando eu percebo que estou falando rápido, eu vou corrigindo. Mas a gagueira, assim, no meu caso, vem dessa questão de querer falar rápido e acabar... Isso. Atropela né? Tudo. Às vezes o pensamento, né? O pensamento vai mais rápido que a língua. É loucura. Às vezes eu pensei e quando eu falei 2 palavras. É horrível. Mas isso também tem a ver com ansiedade, óbvio. Mas é por aí, né? Então tem a gagueira... E muitas vezes, quando tem esse fundo de ansiedade, aí a gente faz o trabalho em conjunto também. Fono e psicólogo. Sim, eu já tive muitos casos assim, que a fono tava atendendo, Davi, essa criança aqui é ansioso, vai passar com você. Eu falei, demorou, vambora, né? E aí, flui muito bem, nossa. Eu peguei um paciente que aí eu me vi nele na infância. E nesse caso que eu te contei. Eu falei, olha, eu falei pra ele, ele tinha o quê? 8 anos. Eu falei, olha, eu vou fazer igualzinho você. Vamos conversar sobre isso? Olha, eu falo um pouquinho mais devagar agora, vamos falar sobre e tal. Ó, você quer falar? Então, levanta a mão lá na sua casa. Era igualzinho, sério, eu me vi nele. Eu falei,
vou ajudar essa criança, pelo amor de Deus, coitada dela. E eu Teve uma falei, empatia. aí eu chamei os pais, falei, olha, e os pais eram nordestinos, sei lá, acho que eram, e aí nordestino falava pra caramba. A minha mãe era nordestina e meu pai era descendente italiano, então imagina o caos na casa, entendeu? Então, eu falei, olha, pais, vamos falar mais devagar, tal, ele também quer falar, deixa ele falar também na mesa de jantar, sei lá, com... Óbvio, tem conversa que ele não vai entrar, porque é de adulto, mas outra você deixa entrar. E é isso mesmo, o trabalho com a gagueira é muito orientação pra família também, muito mesmo. Sim. Falando de transtorno, me explica, por favor, o que é o transtorno fonológico. Tá. Vamos lá. O transtorno fonológico nada mais é que a troca de sons na fala. Isso sem um fundo de comprometimento motor, né? Certo. Porque nem da parte central, nem da parte muscular. Sim. Né? Então, quando a criança com transtorno fonológico entra em intervenção, ela responde muito rápido ao tratamento, porque a gente vai dar mais pistas para ela, então, mais pista auditiva, mais pista visual de ponto articulatório, porque os fonemas, eles se diferenciam, os sons da fala, eles se diferenciam em ponto articulatório. O que diferencia o T, que é a língua tocando lá em cima, do L, é que a língua não toca no dente, a língua tá mais para trás. Então, a gente vai dando essas pistas para a criança, que geralmente não são explicadinhas assim, né? A gente vai já aprendendo, aprende. né? E aí, quando ela vem para fono, a gente vai dando essas pistas mais visuais, táteis e auditivas para que ela adquira os sons. Entendi. Então, essa a ideia de entender como funciona cada som por meio dos pontos... Qual é o nome dos pontos? Ponto articulatório. Tá, da língua, tipo, onde ela vai pra cada situação. Isso. Você falando disso, desculpa, mas você falando disso, eu lembrei de uma paciente minha que mora na Holanda e eles puxam muito o R. Tudo que tem R, tipo, R, sabe? Eles puxam muito. Então, por exemplo, se a pessoa é gringa, vem pra cá, ela vai ter uma dificuldade com isso, né? Isso mesmo. E pelo que aquele cérebro tá acostumado também, né? Sim. A produção de sons, ela é muito dependente do planejamento motor, que tem uma área no cérebro que é ele que faz todo o planejamento motor. E aí muito se fala, hoje em dia, na apraxia de fala. Não sei se você já ouviu. Já ouvi esse termo, mas eu não sei o que é. Apraxia de fala na infância. Que é quando a criança tem trocas de sons na fala... a criança tem um atraso de fala também. E, assim, existem graus, né, de severidade da apraxia. Então, às vezes, a criança tem algumas trocas na fala. E, muitas vezes, a criança apresenta, assim, um repertório muito pequeno de palavras, mas não porque ela não tem vocabulário, né? Mas porque ela não consegue produzir. E aí, é uma questão de planejamento motor. Certo. Né? Então, assim, o diagnóstico fonoaudiológico, né, a avaliação fonoaudiológica, ela precisa ser muito bem feita, porque existem uma gama de diagnósticos, inclusive diagnósticos de fala, né? Então, assim, por que o meu filho não tá falando? Podem ter muitos porquês. Então, de novo, por isso que é necessário uma avaliação muito bem feita. Sim, verdade. Porque o que vai diferenciar... Tem algumas diferenças entre o transtorno fonológico, aliás, muitas diferenças entre o transtorno fonológico e a apraxia. E só uma avaliação bem feita e um profissional que saiba identificar cada uma das coisas é que vai ser capaz de dar o diagnóstico correto. Perfeito. É bom colocar isso porque em qualquer profissão vão ter bons e maus profissionais. Então, se você se é um pai ou uma mãe que levou seu filho lá e percebeu, sentiu que o seu filho não foi bem atendido, então o médico, o pediatra falou pra você ir lá com suspeita assim, teve uma desconversa, teve uma falta de comunicação ali, levem outro, né? Porque vão ter bons e maus profissionais, qualquer profissão. Vão ter bons e maus profissionais que são psicólogos, outros que serão fonos, teós e tal. Então, se você não se sentiu seguro daquela avaliação, daquela hipótese diagnóstica, daquela conversa, você não se sentiu seguro com isso, não tem problema. Busque outras pessoas para que você consiga ter isso, né? Só não desista. Isso, né? Isso mesmo. Aí, não, ele falou isso, então tá bom. Aí, você sabe que a sua cabeça diz que tem algo lá, mas porque o fono falou que talvez não era tão bom quanto, você aceitou aquela conversa, né? Então, a importância de não desistir, né? Isso. E você precisa confiar também no profissional que você tá entregando pontos, o seu filho, né? Sim. Ter essa
convicção e ele te passar essa segurança. Isso. Porque tem profissionais que não vão passar essa segurança. É. Então, a importância de ter esse tato, né? Outra pergunta que eu quero fazer, assim, eu vou meio que não é repetir, mas eu quero frisar. Qual que é a importância dos pais no desenvolvimento dessas crianças com problemas de fala? Assim, eu sei que a gente já falou um pouquinho no começo do podcast, mas eu quero frisar. Qual que é a importância deles nesse ponto? Além de estimular eles lá fora da sessão, qual que é a importância deles, até como pais, como figuras, para que essas crianças possam desenvolver-se? Uhum. É total, né? A importância. E outra, as primeiras pessoas que vão identificar se tem alguma alteração no desenvolvimento são eles. Sim. Então, assim, procure informação. Hoje em dia tem tanta informação, Instagram, tem tantos profissionais no Instagram que distribuem essas informações, os marcos do desenvolvimento. Uhum. Então, assim, se munir de informação. E ver se o seu filho tá tendo desenvolvimento normal ou não. E tempo, né? Dê tempo pro seu filho, Demande assim, tempo, né? Despenda tempo do seu dia para estimulação, para ter contato com o seu filho. A coisa mais importante que uma criança, aliás, o que uma criança mais precisa é de tempo, Sim. né? De interação com as pessoas. Eu vejo as crianças, às vezes com menos de 2 anos, né? Às vezes não, muitas vezes crianças com menos de 2 anos com celular. Então tá lá no cadeirão almoçando celular. Tá no shopping almoçando celular. E muitas vezes, que cena triste que eu vejo, que é a criança, né, de 2 anos com o celular lá na mesa do restaurante, o pai com o celular dele e a mãe com o celular dela. Que ambiente, que troca comunicativa que tá tendo aí? Que estímulo que essa criança tá recebendo? Nenhum. Celular não é estímulo. Celular não é estímulo. Uma vez eu vi uma frase que o celular é como, assim, o celular está para a linguagem como a bala está para a nutrição. Uhum. Até assim, passa o tempo daquela criança. Você coloca a bala na boca da criança, tá lá a criança se distraindo, né, com a bala, mas não nutre. E o celular é a mesma coisa, tá passando o tempo da criança, a criança tá se distraindo, a criança tá lá quietinha, mas não é estímulo, não Sim. tem troca comunicativa, né? A estimulação, para ela ser efetiva, precisa ter troca. Uhum. E aí precisa de, né, Falou 2 tudo. pessoas. No mínimo, né? No A mínimo, comunicação. Não é um monólogo, é um diálogo. Então, No mínimo assim, 2. adiem o máximo possível a exposição do seu filho, do seu neto às telas. Porque tem diversos estudos já trazendo informações sobre o prejuízo que isso traz para o desenvolvimento da criança. Assim, aqui às vezes os pais acham que, sei lá, coloquei o conteúdo educativo, quer dizer, coloquei algo assim, e estou estimulando ele. Não necessariamente, né? O estímulo que ele vai precisar, uma criança de 2, 3 anos, é o cognitivo. É a brincadeira. É o brincar. É a o brincar dele. A brincadeira é o maior estímulo que uma criança pode ter. É verdade. Falando disso, aí eu lembrei, você lembra daquele comercial da menininha do Itaú? Que, tipo, falava umas palavras e ela tinha o quê? Nem 1 ano, sei lá, 1 ano é um ano. É muito inteligente aquela menininha, Mas né? por Muito quê? inteligente. Você já viu o Instagram da mãe dela, ou dela, sabe quem é? É o tempo inteiro a mãe... Estimulando, né? Ela tá falando e inglês. Muito provavelmente, né? Agora eu vou falar uma hipótese, Sim. né? A gente não sabe. Eu imagino que ela tem altas habilidades, porque o que a gente vê, ela é muito inteligente. Uhum. É mais do que o esperado até pra idade dela. Sim. Né? É que eu não vou saber o Instagram dessa menininha, mas outra vez eu vi, passando no Reels lá do Instagram, o perfil dela, onde ela tava, acho que no Canadá, não sei, não vou lembrar, e a mãe fez ela perguntar pra Alexa lá em inglês. Uhum. Aí ela perguntou algo em inglês lá, a menininha. E aí respondeu, não entendi o que ela falou. E aí ela tava aprendendo inglês já. Uhum. Se ela já falava português melhor que a gente, adulto, melhor que eu, sem gaguejar, ela já tava falando inglês. Por quê? Porque recebe estímulo o tempo inteiro. É isso que a gente vê, né? O tempo que essa mãe gasta, né? E não é gasto, né? O tempo investido. que essa mãe investe no desenvolvimento da filha. Sim, eu achei top. Quando essa menina apareceu, bombou, eu falei, olha isso. Muito lindinha. E é só estímulo, né? É estímulo. Assim, só estímulo. Só que demanda tempo. Energia, né? Pai chega cansado do trabalho, mãe chega cansado do trabalho. Cansativo mas, poxa, demanda tempo ali, né? Mas vale a pena, Sim. sabe? Porque, falando do tempo, assim, de anos passando,
e da criança crescendo, esse tempo não volta. É. E aí depois o pai vai olhar pra trás e ver o tanto que ele podia ter passado de tempo, de ter tido experiências e de trocas com o filho, né? O que ele Sim. poderia ter feito por aquele filho e não fez. Então, tempo, né? Dê tempo pro seu filho é o que ele mais precisa. O seu filho é o seu seu tempo, investimento, né? Assim, o pessoal fala assim, o filho é herança, então, deixa eu então investir na minha herança aqui, né? Deixa eu dar tempo pra ele, porque isso vai ser bom, né? Vai ser interessante. Sempre. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao fim e eu gosto sempre de perguntar pro convidado se ele tem, sei lá, alguma indicação, seja de filme, de livro, de série, qualquer coisa que você entenda que pode agregar para as pessoas que estão ouvindo. Não precisa necessariamente ser ligado à fonoaudiologia, mas fica à vontade. Já que a gente falou tanto de autismo, eu vou Falamos. indicar uma série ligada ao autismo. Uhum. A Netflix agora tá cheia de novelas coreanas. Não sei se vocês já viram, tá com muitas. Eu não assisto, mas sei que tá bombando, né? Chama Dorama. Dorama. Isso, tá bombando o Dorama. E tem um dorama lá que chama Advogada Extraordinária. E conta a história de uma moça que ela é autista e ela é advogada. Então uma boa série para as pessoas verem. Bacana. Pra terem um pouquinho mais de noção. O nome é Advogado Extraordinário. Isso. Boa. Dorama, gente. Netflix. Dorama. Tal. E vicia dorama, viu? Eu conheço pessoas que são viciadas em dorama. Tem uns 3 pacientes aí viciados em dorama. Eu falei, calma, hein? Né? É quase novela mexicana. É mais viciante que novela né? mexicana. Então, pois é, gente. Então, não assistam, mas não se viciem, tá? Hã? Doriana? Dorama. Mas enfim, obrigado pela sua presença. Obrigado de verdade porque você veio aqui, dispôs seu tempo, dispôs do seu conhecimento para informar a gente. E eu fico feliz por você ter aceito, né? Já ter estado com a gente aqui. E espero que você tenha gostado também, né? Eu adorei. Foi uma troca muito boa. Que bom. Depois, fala o seu Instagram profissional para o pessoal também te seguir. O meu Instagram profissional é Natália Oliveira Fono. E vou passar o da clínica que eu trabalho. Pode passar. Tá bom? É Fonoação. Só que no Instagram tá Fonoacão, Acão, né? sem o cedilha. É. Perfeito. Natália Oliveira Fono. Peraí que eu vou confirmar agora. Porque para e-mail é assim, né? Para não passar a informação errada. Sim, senhor. É, isso mesmo. O Instagram da clínica é Clínica Fonoacão. Perfeito. E o seu, Natália Oliveira Fono. Natália Oliveira Fono. Perfeito, muito bem. Então, muito obrigada, Davi. Eu que agradeço. Agradeço o pessoal também que assistiu. Se você esteve aqui assistindo, ouvindo no Spotify, Deezer, que ótimo. Tenho certeza que você agregou conhecimento para você até aqui. Não deixe de deixar seu like, comentar, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. E nos vemos no próximo episódio de Voz Terapia. Um abraço.